Começa agora mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, fazemos um bate-papo sobre temas que afetam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Antônio Macapá, que é diretor do sindicato e coordenador geral da CSP com Lutas aqui no Vale do Paraíba. Tudo bem, Macapá? Tudo bem, Ana? Muito bom dia. Estamos aqui hoje para mais um programa A Voz do Trabalhador. Macapá, e o tema do programa de hoje é a CSP com Lutas, a central sindical a qual o sindicato é filiado e faz 20 anos de existência. Vamos ver um breve vídeo sobre isso. A CSP com Lutas completa 20 anos de existência em 2026. Fundada a partir da organização de sindicatos, movimentos populares, estudantis e de combate às opressões, a central surgiu com a proposta de atuar de forma independente dos governos e patrões. Está entre as principais centrais do país e, ao longo dessas 2 décadas, esteve presente em importantes greves, campanhas salariais e mobilizações em defesa dos direitos dos trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região é uma das entidades fundadoras da central. Nesta entrevista, vamos discutir o significado desses 20 anos, as principais lutas, seus desafios e a importância da organização e da unidade da classe trabalhadora. Macapá, o sindicato ele é filiado à CSP com Lutas, essa central sindical e popular que está fazendo 20 anos de existência agora em 2026. Explica para a gente o que é uma central sindical e qual o papel da Conlutas, da CSP com Lutas no movimento sindical brasileiro. Isso, Ana, é muito importante, Ana, porque a classe trabalhadora ela está organizada socialmente em diversos setores, né? Por exemplo, aqui na região a gente tem um trabalho muito forte em servidores públicos, então você tem também muitos trabalhadores na iniciativa privada, como é o caso dos metalúrgicos, trabalhadores dos correios, químicos. Então você veja que cada um desses trabalhadores se organiza em um sindicato. Mas existe uma luta geral que a gente precisa fazer. E a central sindical, ela vem exatamente para cumprir esse objetivo, para juntar os sindicatos, para organizar quando está em luta a classe trabalhadora e quando a gente está na defesa das nossas pautas. E a CSP com Lutas para nós é um motivo de orgulho muito grande. A gente está, neste ano, agora comemorando nossos 20 anos da central sindical. Fizemos, inclusive, um congresso que elegeu uma nova diretoria, um congresso muito vitorioso. E para nós é um orgulho, por quê? Porque nós somos uma parcela do sindicalismo brasileiro que no início dos anos 2000, porque até então a nossa história era ligada à CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, quando o governo federal passa a ser conduzido pelo Lula e pelo PT, houve um atrelamento do conjunto do movimento sindical ao governo, e daí a gente sentiu a necessidade de organizar uma nova ferramenta de luta para os trabalhadores. E nesse momento foi lançada uma plataforma no país, e essa plataforma era um chamado aos trabalhadores a se organizarem em torno do princípio da independência de classe, da democracia operária, do próprio classismo, da ação direta, e a CSP com Lutas ela veio de lá para cá se construindo em torno a esses, digamos assim, a esse perfil político. O Sindicato dos Metalúrgicos é uma das entidades fundadoras da CSP com Lutas, né, Macapá? Exatamente. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José, ele é pioneiro, porque foi aqui em São José dos Campos, a partir de uma greve que a gente teve na General Motors, quando como eu falei, o governo federal tinha acabado de assumir naquela época, lá no início dos anos 2000, e aí a gente percebeu que éramos preciso ter uma nova ferramenta e que naquele momento, a partir dali, a CUT não servia mais para a organização da luta dos metalúrgicos. E a gente começou a debater com a categoria e logo em seguida tivemos uma grande assembleia que votou a desfiliação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região da CUT. E nessa mesma assembleia também nós aprovamos essa plataforma, como eu te falei, né, de um chamado do conjunto dos trabalhadores brasileiros a construir uma nova central sindical num país que hoje é a CSP com Lutas. Macapá, uma das características que a Conlutas, inclusive, diz, tem como marca, uma marca inédita, digamos assim, é o fato dela ser uma central sindical e popular. O que é isso? Por que isso é inédito? O que isso significa? Eu acho assim, primeiro que eu sempre costumo dizer é o seguinte, Ana, a CSP com Lutas ela é a cara do povo brasileiro. Por quê? Por exemplo, eu sou um operário, mas a CSP com Lutas não defende só os operários, ela defende os servidores públicos, ela defende, por exemplo, os quilombolas, ela defende, por exemplo, a questão dos indígenas, ela faz a luta contra
o feminicídio, a luta das mulheres, a luta do movimento negro. Então, quando eu costumo dizer, o que que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é esse conjunto, essa mistura toda. E eu sempre costumo dizer o seguinte, a CSP com Lutas, a maior expressão disso é que ela defende, inclusive, trabalhadores que estão desempregados e que não têm carteira assinada. Então, acho que uma grande contribuição que a Central Sindical deu para o conjunto dos trabalhadores é romper com essa lógica do corporativismo que existe no movimento sindical, de só organizar sindicato, de defender somente trabalhadores que estão no emprego formal, que têm carteira assinada, e se preocupar em organizar o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Eu acho que essa é a grande contribuição e o grande legado que a CSP com Lutas tem no nosso país, e é por isso que ela se mantém muito firme, tem se fortalecido no decorrer dos anos que se passaram, e hoje, sem dúvida alguma, continua sendo uma voz da independência de classe e de todos esses setores que eu mencionei, na luta pela reforma agrária, na luta contra as opressões, nas greves por aumento de salário, em defesa do serviço público. A CSP com Lutas, ela está em todas essas frentes, inclusive da juventude, né? Que a juventude também pode se organizar dentro da CSP com Lutas. Macapá, você já citou agora, nesse início da nossa conversa, a questão da independência de classe, já algumas vezes. O que que é independência de classe? Por que que isso é importante? Por que que isso é necessário hoje em dia? A independência de classe, Ana, tem a ver com a seguinte questão. Por exemplo, os patrões, eles têm os seus sindicatos. E os trabalhadores também têm os seus sindicatos. Os seus sindicatos têm que ser independentes. Eles não podem ser um sindicato do amém, um sindicato que defenda os interesses dos patrões, que são interesses, inclusive, dentro do capitalismo antagônico dos trabalhadores. Por quê? Os patrões sempre querem que você trabalhe mais, que você ganhe menos. E nós, que somos trabalhadores, nós queremos o quê? Trabalhar menos e ganhar mais. Então, são interesses que não se convergem. E então essa bandeira de continuar com esse perfil classista, a CSP com Lutas, ela mantém. Estou falando isso, mas também a mesma coisa em relação a todos os governos que se passaram durante esses 20 anos, a CSP com Lutas sempre se manteve independente, nunca deixou de fazer a luta dos trabalhadores, por todos eles que atacaram o conjunto dos trabalhadores e a população brasileira, e a gente segue nessa trajetória já há 20 anos. Perfeito, Macapá. Bom, a gente vai dar uma pausa agora para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa sobre os 20 anos da CSP com Lutas. Neste momento, milhares de famílias atingidas pelos terremotos na Venezuela precisam da nossa ajuda. O Sindimetal SJC e a CSP com Lutas organizam uma campanha de solidariedade às vítimas. Contribua com qualquer valor pelo Pix usando o QR Code ao lado. Você também pode doar alimentos, água potável, medicamentos, itens de higiene, roupas, cobertores, barracas e ração e remédios para animais. Deixe sua doação na sede do sindicato ou nas subsedes do Chácaras Reunidas, Jacareí e Caçapava. Solidariedade às famílias da Venezuela. Uma campanha do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e da CSP com Lutas. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje são os 20 anos de existência da CSP com Lutas, a central sindical que o Sindicato dos Metalúrgicos é filiado. Macapá, dando continuidade então aqui à nossa conversa, nesses 20 anos, o que você poderia citar, relembrar dos principais momentos, mobilizações e manifestações que a CSP com Lutas participou? Ana, eu acho assim que na nossa região aqui, né, é importante ressaltar, acho que a luta pela moradia, que foi a ocupação do Pinheirinho, todo o processo de construção das casas, a luta contra a desocupação que teve, que foi uma das mais violentas da história do nosso país, e a conquista pela moradia. Se hoje as famílias do Pinheirinho, né, Pinheirinho dos Palmares têm suas casas, foi produto de muita luta. Eu acho que na nossa região uma das marcas é a luta pela moradia. Acho que também por volta de 2008, 2009, a greve que teve dos trabalhadores da construção civil da Revap, naquele momento de expansão da refinaria aqui, acho que marcou muito a nossa região, marcou muito a força, né, do que é a CSP com Lutas, e do Sindicato dos Metalúrgicos, dos trabalhadores químicos, trabalhadores dos Correios, aqui na nossa região, que durante esse período, né, além de servidores também e outras categorias,
a gente pôde construir essa ferramenta que é uma potência aqui no Vale do Paraíba, né? E nacionalmente eu diria que a luta contra a reforma da Previdência, né? 2 reformas que nós enfrentamos, a luta contra a reforma trabalhista, a luta contra a terceirização. Então eu acho que a CSP com Lutas ela nunca fugiu daquilo que é o seu propósito, que é, independente do governo que esteja, se está atacando os trabalhadores, o nosso papel, diferente de muitas centrais sindicais, né, que são atreladas ao governo ou até mesmo a empresários, é manter firme a defesa dos interesses da juventude, dos trabalhadores, da população pobre. E eu acho que isso a CSP com Lutas fez muito bem no último período. Então, se você perguntar para mim assim, o que foi, eu acho que essas lutas políticas, né, que esses ataques que vieram de governos, do Congresso Nacional contra os trabalhadores, acho que a CSP com Lutas ela cumpriu, sem dúvida algum, um papel de vanguarda na defesa dos trabalhadores. Macapá, quando você fala na questão da independência de classe, isso sendo um princípio da CSP com Lutas, a questão da unidade de ação também é colocada como uma forma da central atuar no movimento, né? O que que isso significa, esse termo de unidade de ação? Quando que ele é necessário? Como que ele acontece? Isso, Ana, se você for olhar para o que é o movimento sindical hoje, ainda é assim, quase na sua totalidade, né, tirando aí a CSP com Lutas, são atrelados ao governo federal. Então, por exemplo, nós temos um problema, né, que o movimento ele acaba não sendo independente e deixa muito a desejar na defesa das pautas dos trabalhadores e da população brasileira. E a CSP com Lutas ela é de oposição de esquerda, a CSP com Lutas ela mantém a sua independência, faz crítica inclusive às outras centrais sindicais, e isso não impede a gente, em determinados momentos, né, por exemplo, como agora a luta pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho, a CSP com Lutas está junto com essas centrais sindicais porque nós entendemos que essas diferenças que existem é salutar dentro do movimento operário e isso não impede da gente estar junto no momento que precisa fazer a defesa dos trabalhadores e da população. Então, o critério é a defesa da pauta dos trabalhadores, é isso? Exatamente, a defesa da pauta dos trabalhadores. Eu acho que uma outra coisa também que é muito interessante, Ana, que tem a ver com o caráter internacionalista da nossa central. Em 2011, 2012, quando teve aquele terremoto que acabou com Haiti praticamente, nós fizemos, inclusive, na época, uma grande campanha de solidariedade, arrecadamos dinheiro. Eu, inclusive, pessoalmente estive também no Haiti, entregando essas doações à população haitiana, que estava, inclusive, debaixo de escombros naquele momento. Agora estão fazendo uma campanha em apoio e solidariedade à população da Venezuela, fazendo o recolhimento de doações que vão ser entregues agora no final do mês por um dirigente do nosso sindicato, da nossa central, ao povo venezuelano. Então, eu acho que também é um outro ponto importante dos 20 anos da CSP com Lutas, é esse caráter internacionalista, né, de dizer assim, que independente dos trabalhadores estar na Venezuela, no Haiti, nos Estados Unidos, na Europa, nós pertencemos a uma classe, nós não temos pátria e a nossa luta ela é em comum, a nossa língua não pode ser o divisor de águas que impeça a gente de estar fazendo uma luta conjunta no mundo inteiro. Macapá, para encerrar aqui a nossa entrevista, quais os maiores desafios hoje da CSP com Lutas, da Organização dos Trabalhadores Brasileiros? Eu acho que a gente tem que buscar trazer os trabalhadores para dentro dos sindicatos, nós temos que democratizar os sindicatos. Nesse momento nós estamos na luta para acabar com a escala 6x1, para conquistar a redução da jornada de trabalho. Nós temos uma luta importante em curso, que é a luta contra a pejotização, tema que está para ser votado no STF, e organizar os trabalhadores que estão digamos assim, precarizados, uberizados, que a gente precisa organizar esse conjunto de trabalhadores para fazer a luta por direito, por melhores salários. Bom, obrigada, Macapá. Hoje nós temos que encerrar por aqui, mas a gente vai seguir acompanhando a CSP com Lutas, as lutas aí da CSP com Lutas, junto com o sindicato. Essa entrevista pode ser conferida no YouTube, na página do YouTube do sindicato, e estaremos de volta no próximo domingo. Aguardamos vocês até lá.